Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso projeto, neste episódio a gente vai trabalhar a escada, né? A escada eu já, inclusive, já construí em perfil. Nós vamos trabalhar o vigamento do pavimento térreo e vamos trabalhar o piso também do pavimento térreo, né? Então a gente já vai deixar essa parte pronta nesse vídeo. Então, para a parte do vigamento, né, eu geralmente utilizo já a parede construída e depois a gente desce o corte e faz as devidas adaptações e complementos que sejam necessários, porque um elemento a gente está vendo a partir do piso do pavimento térreo, e o outro vai acontecer depois que a gente subir então as paredes do primeiro pavimento. E bom, então a gente vai começar fazendo a escada. Vou dar um plan aqui. Aqui eu já tinha desenhado o perfil, né? Necessariamente a gente precisa desenhar o perfil utilizando a polyline? Não. Você pode utilizar um conjunto de line e simplesmente pedir o press pull da área depois, não tem problema. Nesse caso, né, e é um entendimento já no princípio da modelagem, é que a gente imagina o objeto, né, já construído. Então, as formas de fazer a modelagem são, a gente tem várias opções, vários caminhos, né? Então, o primeiro requisito é a gente já imaginar o objeto pronto e aí a gente vai ver a melhor forma de fazer a construção dele. Nesse caso, como eu já imagino que eu vá utilizar o comando extrude, então eu já fiz duas polylines aqui, ó. Nesse caso eu vou fazer o que? Eu vou apenas aplicar para esse modelo de escada, eu vou apenas aplicar então a largura, né, da escada. Então vamos dar uma conferida aqui no projeto, dei enter, então a gente tem de largura aqui da nossa escada, a gente tem um I20. Então, muito simples, como eu já fiz as duas polylines referentes, né, a cada um dos vãos, então a gente vai vir aqui em 3D. Bom, vou precisar construir aqui um layer 3D escada, 3D escada. Bom, conforme a gente falou nas outras aulas, quando a gente vai criar layers específicos da modelagem, eu aprendi isso com o meu professor e eu sempre replico essa utilização. Colocar o 3D antes, por quê? Porque aí a sequência de layers referente à modelagem, ela já fica registrada todo mundo na sequência, não fica por ordem alfabética em relação aos outros layers que a gente não teria necessidade de utilizá-los. Né? Então, beleza, nesse caso aqui, vou agora colocar no layer 3D escada, extrude, então 1,20, 1.2, enter, enter, porque aí eu já utilizei, eu estou utilizando nesse caso, né, a mesma medida. Então basta enter, não precisa replicar o valor de 1.2. Pois bem, então agora a gente vai movimentar, rotacionar o objeto no espaço. Bom, como o objeto, essa parte aqui fica no piso, no plano XY, então eu vou utilizar este vértice aqui para o meu elemento de rotação. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto, ou primeiro vou chamar o comando, né, o comando 3D Rotate, seleciono os objetos e trago o meu gizmo aqui para essa base. Ó. Então, eu estou utilizando, nesse caso, esse eixo aqui, ó, o eixo X como eixo de rotação. Então, eu vou clicar aqui sobre o aro vermelho, vou aplicar o valor de 90 graus e aí eu já tenho a escada. Agora, o que a gente vai fazer? Vai movimentar este ponto, né, esse objeto, este outro vão da escada,
desta quina, deste endpoint para este. Ó. Nesse caso, como tudo é um único elemento de concreto, né? Então, nesse caso, já vou fazer o union dele, né? Então, eu já tenho aqui o union, ó, e aí eu já posso agora rotacionar o objeto para colocá-lo, aplicá-lo no devido lugar. Então, eu vou movimentar aqui a parede. Eu posso até utilizar, neste caso aqui, o comando align. Então, eu seleciono o objeto, este ponto para este ponto e este ponto para este ponto, enter, enter. Então, a gente já tem ali a nossa escada. Pois bem, então o que agora a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o vigamento. Né? Então, o vigamento, para isso eu já vou unir todas as paredes restantes. Né? Eu só vou pausar aqui o vídeo para finalizar a janela e finalizar a porta. O que foi feito então, pessoal? Foi unificado aqui as paredes, né? Eu finalizei. Deixa eu colocar aqui no modo X-Ray. Eita, ficou faltando essa daqui, ó. Do portão box ponto 1, ponto 2, desce menos ponto 96. Vou fazer a união, né? A unificação. Deixa eu ver, esse daqui vai precisar passar uma viga por aqui. Bom, eu vou fazer a unificação dele, desse módulo com este. Opa. Daqui para 3 de parede. Bom, já temos esse bloco volumétrico, já incorporando o home cinema, incorporando a parte lateral da casa, passando pelo hall da escada, passando pelo depósito da garagem. Vamos unificar agora este bloco com este volume e este volume. Este volume. E ok. Então a gente já tem uma volumetria total. Depois a gente vai passar a viga aqui, ó. Eu costumo então levantar os elementos principais e agora eu vou fazer um corte para marcar a altura do vigamento. Para isso, eu vou criar um layer 3D vigamento. 3D vigamento. Vou atribuir uma coloração para ele. E para marcar, então, o vigamento em cima dessa volumetria das paredes, eu vou utilizar o comando slice. O comando slice é um comando bem interessante. Ele faz cortes, é como se você estivesse passando uma espada Jedi, um sabre de luz no objeto. Então, ele cria um corte planar no objeto. Então, só para vocês terem uma ideia, vou fazer o seguinte, fazer aqui um box, né? Temos ali um box. Quero cortar esse box, tem várias maneiras de fazer esse corte, né? Então, slice, seleciono o objeto, enter, setinha para baixo, eu tenho aqui algumas opções de como cortar esse objeto. Posso utilizar 3 pontos, ou seja, estabelecendo o ponto inicial, um ponto final e o corte, ou seja, seleciono o objeto, pegar aqui o midpoint, para midpoint, enter, então é lá o corte que foi feito, move, olha lá, né?
Foi esse corte nesse sentido aí que foi feito. Ó. Então eu marquei esse ponto e o corte foi efetuado. Uma outra maneira que eu tenho, por exemplo, é utilizando aqui os planos. Eu tenho plano YZ, eu tenho plano ZX e tenho plano XY. Se eu quero cortar em altura, plano XY, então Slice, seleciono o objeto, Enter, né, setinha para baixo, que tem as opções, né, olha lá, XY. Seleciono agora a altura em que eu quero cortar o meu objeto. Vamos supor que eu quero cortar na metade do meu objeto. Seleciono então a metade, ele vai utilizar o plano XY para cortar o objeto. Se eu quero cortar, por exemplo, no plano YZ, Slice, seleciono o objeto que eu quero cortar, seleciono a opção, né, YZ e seleciono então o ponto onde eu quero estabelecer o nível do corte. Então aqui, ó, então ele utilizou aqui o plano YZ para estabelecer o corte. Esse é o Slice. Então eu vou utilizar o comando Slice para poder fazer a marcação do vigamento. Então, como eu tenho aqui um pé direito de 3.06, ele é acabado, né? Então eu vou descer aqui a altura da viga, a altura do meu vigamento é de 0.30 a partir deste ponto inicial. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Slice, seleciono o objeto, como vocês podem perceber, eu já estou utilizando toda a volumetria, né, da residência, Enter, marco o ponto, pego o meu endpoint, desço, quando eu movimento meu mouse para baixo, vocês vão perceber ali que vai marcando ali a altura, a distância a partir daquele ponto que eu marquei. Então eu coloco aqui agora ponto 3, Enter, Enter. Opa, desculpa, era só para saber se vocês estavam prestando atenção. Slice, esqueci de marcar o plano XY. Seleciono o objeto, Enter, seleciono o plano XY, XY, Enter. Agora sim, marco desse ponto daqui para baixo, ponto 3. Beleza, então eu tenho aí o corte do meu vigamento, já vou alterar para o layer 3D vigamento. Então, olha lá. Ó. Então, se eu isolo todos os layers, utilizo aqui o Isolate para a gente visualizar. Então, já está ali parte do vigamento já marcada. Né? Então, a gente agora vai marcar o restante a partir do quê? Do pavimento superior. Né? Pois bem, então praticamente a gente, né, já fez a primeira marcação, falta agora as vigas que passam por essa sequência de pilares aqui. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar justamente esse ponto aqui, ó. Para isso, já vou inclusive fazer uma polyline, vamos lá, uma polyline com 3D vigamento, PL, PL Enter, ponto 1, ponto 2, então a viga vai passar daqui, cruzando com esse ponto até aqui, pá. Teremos ela acontecendo até aqui, teremos ela acontecendo até aqui. Eu vou marcar até aqui que depois eu visualizo se ela finaliza ali. E já vou subir, extrude, a altura. A altura de 0.3, Enter. Beleza, e já posso então movimentar, move, esse objeto lá para a quina da nossa parede, que é essa daqui. Então tá lá, passando em cima da viga, né? Passando em cima do pilar, depois a gente vai fazer o corte. Eu vou finalizar o vídeo aqui, até para que ele não fique muito extenso. E a gente então finaliza o piso no vídeo seguinte.